Uchiha é um dos personagens mais importantes do universo de Naruto, um dos vilões mais recorrentes quando o pessoal vai discutir a respeito da obra. O maluco tem um visual bacana, faz parte do clã que mais aparece na história, tem um rap respeitável feito pelo Player Taos. E desse mundo eu cansei, oh! Mesmo depois de anos que a história de Naruto acabou, eu frequentemente vejo, tipo, quase toda semana, uns vídeos aparecendo na minha timeline discutindo a respeito do personagem do Obito. Enquanto algumas pessoas acham que ele é um dos melhores vilões da história de Naruto, mais bem escritos, com os conceitos muito interessantes e tal, tem gente que acha ele de verdade o pior vilão da história inteira. Acha um plano dele furado, a ideia dele mal feita, e até gostavam mais da ideia do personagem quando ele ainda não tinha mostrado o rosto, né? Quando ele ainda era só o Tobi. Então ele é meio que o pseudo melhor e pior vilão da história de Naruto, sabe? Eu já falei um pouco sobre ele em alguns outros vídeos meus a respeito da trama, mas hoje acho que é uma boa hora pra gente falar um pouco sobre tudo do personagem, a história dele, o desenvolvimento, os arcos dele, o plano dele, se fazia sentido ou não, e o que eu acho do personagem em si. Será que eu acho ele um vilão bom ou não? Bom, oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E não esquece de pegar alguma coisa pra comer, por sinal que esse vídeo aqui vai ser grandinho, né? Enfim, pega um lanche e vem comigo. Tá legal, antes da gente fazer um monte de conclusões aleatórias sobre o personagem, primeiro a gente tem que falar sobre a história de origem dele, não é mesmo? Obito é um personagem que nasceu na Vila da Folha, parte do clã Uchiha, com toda aquela história de origem que é meio que um paralelo do Naruto que vocês se lembram, né? Ele é aquela criança que queria se tornar Hokage, ele gostava da Rin e era meio que o fracassado do seu grupo, igual o Naruto era o fracassado do seu grupo também depois. Tinha um belíssimo time com um personagem que era sério e radical, que é o Kakashi, e com o professor dele sendo Minato. Um monte de coisas aconteceram na época da sua infância, os países ninja estavam em guerra, né? Então a gente tem todo um flashback triste, uns personagens morrem, uma pedra cai no Obito umas 50 vezes no anime, e toda aquela história triste do personagem é usada pelo Madara pra manipular ele. É preparado toda uma armadilha onde o Obito sai pela primeira vez depois de muito tempo, ele encontra Kakashi, que consequentemente tava ali matando a mina que ele gostava. Então depois de ter pensado muito a respeito, ele decide apoiar o plano do Tsukuyomi infinito, né? Que é como se você basicamente botasse um VR nas pessoas e todo mundo ficasse num sonho perfeito criado pra essa pessoa. Porque de acordo com Obito, um mundo onde a Rin não existia e um mundo onde aquele sistema do mundo ninja estivesse funcionando não fazia sentido. Era ilógico. Isso é um trecho da história que faz muito jus ao que o próprio Tobirama, o segundo Hokage, tinha falado a respeito dos Uchiha, né? Os caras amam mais do que qualquer outro personagem na história de Naruto, mas quando esse amor vira ódio, nossa, mas eles descem, vira ódio! Então até aí, a história do Obito é bastante interessante. Eu gosto muito dessa jornada que a gente tem no personagem, que inclusive tem até um encerramento do anime com uma música muito boa que mostra ali a jornada do Obito. O Obito, como vilão, ele é praticamente o personagem que cria a história de Naruto. Tipo, a maioria dos acontecimentos importantes, como a morte da Kushina e do Minato, o massacre do clã Uchiha, entre diversas outras partes importantes da história, o Obito tá sempre envolvido no meio por alguma razão. Então essa jornada de como ele era praticamente um pseudo Naruto da vida, era um cara bondoso, era um cara tranquilo, pra se tornar um vilão meio maníaco das ideias, tinha que ser uma descida bastante interessante. E eu gosto muito como o Kishimoto, a princípio, ele decide fazer essa descida do Obito, não ser simplesmente uma coisa gigantesca e grandiosa. O Obito no começo soa mais como um molequinho mimado, que não aceita a realidade, e é isso. Ele genuinamente se torna uma pessoa ruim e bem maldita em pouquíssimo tempo. Tipo, se a gente for pensar no que acontece depois que o Madara morre e o Obito decide assumir o plano do Tsukuyomi, se você for pegar a maioria das coisas que foram rolando, tem um monte de ações muito desgraçadas que o Obito toma ao longo da história, que não tem uma motivação tão séria assim, e mesmo quando tem, ele sempre é mais maldito do que ele precisa. Quando Kakashi mata Rin, o Obito disse que descobriu pouco tempo depois que isso era uma armação da Vila da Névoa. Então ele sabe que o Kakashi não foi o culpado pelo que rolou. Provavelmente Kakashi também estava sofrendo muito, porque, né, ele tinha perdido o pai, ele tinha perdido o Obito, que era amigo dele, ele tinha perdido a Rin, que era amiga dele, então ele tava praticamente sozinho. Obito diz mais pra frente que não culpa Kakashi pelo que aconteceu, mas mesmo assim, tipo, ele nunca mais foi ver o Kakashi depois disso. E claramente ele guarda um rancor, sim. Mesma coisa, inclusive, pro próprio Minato, que era professor dele, que o Minato nem tava ali na hora, mas pro Obito, o Minato tinha que estar. E ele claramente guarda rancor por causa disso também. Fora o detalhe que quando ele tem a chance também, ele vai até a Vila da Névoa, ele controla o Mizukage, né, que na época era um Jinchuriki, e ele faz rolar toda aquela parada que é conhecida como Névoa de Sangue, que é basicamente, ele controla o prefeito da vila e faz uma rebelião lá, que vira uma guerra civil, que milhares de inocentes morrem pra ele se vingar. O sistema do mundo ninja está destruindo tudo, nossa, esse mundo é muito terrível. O Obito indo lá fazer um massacre numa boa, porque ele claramente não é nem um pouco vingativo e mimado. Ah, e vale esse destaque, tá? Essa parte do personagem se carregar muito ódio consigo não é um defeito do personagem. É algo que até esse ponto da história eu acho bastante coerente.
Se a gente for pegar todos os Uchiha que a gente teve até agora na história, todos eles são meio assim mesmo, né? Tipo, na hora que os malucos descem pro ódio, eles vão de uma vez, mergulham. A próxima interação que o Obito vai ter com a Vila da Folha é muito tempo depois, né? No dia 1 da história, onde ele solta lá a raposa de 9 caudas na Vila da Folha, ela sai matando um monte de gente inocente e tal, e eles metem o insano lá praticamente. Muitas pessoas acham que esse pedaço da história não tem muito sentido, porque, primeiro, né, que o Naruto acaba ficando com o selo da raposa depois e o Obito não captura ele, segundo que ele matou Minato e a Kushina sem nenhuma razão aparente, entre vários outros detalhes. Mas sim, esse ponto da história tem sim algum sentido, jovens, por mais que, se você não se lembra muito bem, parece que não tem. Mas, primeiro, o Obito queria muito colocar os Uchihas sob suspeita, afinal de contas assim, né, mais pra frente, quando fosse rolar o massacre dos Uchihas e tal, ele tinha muito facilmente uma desculpa pra ir ali e sair coletando um monte de Sharingan pra botar no inventário dele. Afinal de contas, lembre-se que se tem uma coisa que o Obito tinha, era Sharingan guardado num spot. E queria esses Sharingans. E segundo, pelo menos se a gente for parar pra poder pensar na fórmula ou como aquilo ali estava sendo feito, a gente pode dizer que o Obito queria bastante também romper um pouco os laços que ele tinha com a Vila da Folha. Que eu já acho que romper os laços foi um pouco demais, tipo, sei lá, ele podia passar ali, falar algum bagulho, ou ele podia simplesmente só cortar o laço na cabeça dele mesmo. Não sei se precisava ter aparecido e matado umas 500 pessoas do nada, assim, não sei se precisava. Minato, como professor do Obito, sempre tratou ele muito bem. A Kushina, a gente sabe que nos fillers ela tratava ele muito bem, só que não tem nada muito canon a respeito, então não dá pra saber, mas eram duas pessoas muito legais, tratavam ele bem, estavam vivendo uma vida tranquila, tinham acabado de ter um filho, nossa, a vida dele estava muito boa. Aí o moleque maldito teve que vir acabar com tudo. Claro que se vocês forem parar pra pensar aí no meio, tem alguns furinhos de roteiro ali, tipo, o fato do Obito nunca ter capturado a 9 caudas, é na realidade, cara, um ponto que o Kishimoto, né, o criador da história, não foi pensando tanto assim no começo da história. Tipo, se vocês pararem pra pensar, o poder do Obito, ele é tão roubado que ele nem precisava da Akatsuki. A Link precisava sim, porque os bijus, elas eram muito fortes. Mano, vocês já pararam pra pensar que o Obito, tipo, sei lá, eu acho que ele não tinha nem feito 18 anos ainda. Ele conseguiu botar o Mizukage, que era uma Jinchuriki, que controlava totalmente a sua biju, ele era um com a biju, ele conseguiu controlar o bicho intangível e o maluco teleporta. Eu sei que grande parte das desculpas que a gente tem na história pro Naruto nunca ter sido capturado era que não, Naruto era vigiado o tempo todo. Naruto tava na Vila da Folha, que era muito bem vigiada. Sim, muito bem vigiada, né? Lá no Naruto clássico, o Itachi e o Kizami entram na Vila da Folha, comem um miojo, ficam fazendo um monte de coisa, até finalmente alguns Jonin descobrirem que eles estão lá. Naruto era muito bem vigiado, porque o terceiro Hokage ficava olhando ele com aquela bolinha de cristal lá dele e tal. Só que se a gente for parar pra pensar mesmo, o Obito tem teleporte, brother. Nossa, mas nada impediria o Obito de chegar de noite, assim, quando o Naruto tava dormindo, vral, sugou ele pra dentro do Sharingan, foi embora, botou ele num Genjutsu. O Obito podia ter feito isso quando o Naruto tinha, sei lá, 4, 5 anos de idade. Inclusive, fica o detalhe aí, eu ia achar muito da hora se tivesse alguma realidade alternativa, alguma parada assim, onde o Obito tivesse tido isso como parte do plano, tipo, ele capturar o Naruto quando ainda era criança e criando o Naruto numa boa mesmo, sabe? Tipo, sabendo que ele ia ter que matar o Naruto depois e tal. Ué, Link, por quê? Primeiro que eu sempre tive aquela síndrome adolescente, que eu sempre achava da hora quando tinha aquelas fanart do Naruto com o traje da Akatsuki. Imagina, o Obitão criou o Naruto. Não era muito difícil fazer o Naruto gostar mais dele do que da Vila da Folha. Todo mundo na Vila da Folha tratava o Naruto mó mal. Era o Obito comprar uns 10 brinquedos pro moleque, alimentar ele direitinho, brincar com ele numa tarde ali, mano, ele já ia ficar tranquilo. Ah, Link, nada a ver, isso não combinaria com o Obito, ele é um vilão sério, ele não faria isso. Fala isso pro Tobi, que passou a primeira etapa toda do Shippuden fingindo que era um idiota. Existe uma desculpa depois que foi dada no Shippuden também, que é que o Naruto tinha que ser o último bicho a ser capturado, né? Porque se ele fosse o primeiro, então aquela estátua lá, a Gedomazo, ia entrar em desequilíbrio e tal, então eles tinham que capturar os bijus em uma ordem, o que não faz o menor sentido, na verdade, porque eles capturam o Gaara primeiro, que é a biju de uma cauda, aí depois eles vão pro 3 caudas, aí voltam pra 2, aí depois eles vão pro 5, tipo, não tem uma ordem exata, é mentira. Kishimoto meteu muito louco nessa desculpa aí. Tanto o Kishimoto meteu o louco que eles falam, tipo, não, o Naruto tem que ser o último a ser capturado. Mas lá em Naruto clássico, eles mandaram o Itachi e o Kizami pra Vila da Folha pra poder capturar o Naruto, sendo que eles não tinham pegado nenhuma biju ainda. Se eles mandaram o Itachi e o Kizami, o que tinha impedido o Obito de ir até lá, então, e capturar o Naruto, sabe? Tem uns furinhos de roteiro no plano do Obito. Existe um outro furaço de roteiro que é muito conhecido também na história, que é a parte da Guerra Ninja, né? Que ela aconteceu por nenhuma razão. Tipo, a gente sabe que o Obito, pra poder fazer o plano do Tsukuyomi Infinito, ele precisava
precisava do poder também da 8 caudas e da 9 caudas. Só que mais pra frente, na própria guerra, a gente descobre que ele não precisava do poder todo. Tipo, ele pega um tentáculo que eles tinham lá da 8 caudas e ele pega o poder dos dois Edo Tenseis, né? O Kinkaku e o Ginkaku. Também tinha um pouco do chakra na 9 caudas e ele consegue fazer invocação, que é bastante engraçado, né? Se você for pegar, tipo, o Obito foi lá, todo pimposo, os 5 líderes das maiores vilas ninja que existem, ele vai lá e fala, não, eu declaro a 4ª Guerra Mundial Ninja. E no final isso foi pra absolutamente nada. Ele poderia só ter ido pra um canto e invocado a estátua, usa lá o tentáculo que ele tinha da 8 caudas, usa lá a parada do Ginkaku e do Kinkaku que ele tinha, que tava ali com o Kabuto, tava bem de boa, mas não, ele quis declarar uma guerra porque o Kishimoto queria que o arco final de Naruto fosse uma guerra, e aí isso acabou acontecendo. Vamos voltar aqui, vai? Eu sei que vocês querem saber mais a respeito do personagem dele do que do plano, então vamos lá. Tempos depois rola o massacre do clã Uchiha, que como eu falei pra vocês, o Obito foi lá pra poder catar Sharingan. Uma coisa que eu acho interessante desse ponto também é que o Obito, se não me engano, ele não foi criado pelos seus pais e sim pelos seus avós. E eu não sei se eles já teriam morrido nessa época do massacre do clã Uchiha ou não, só que eu só acho muito engraçado esse pequeno detalhe que talvez o Obito tenha passado a peixeira na família dele também, por nenhuma razão. Bom, tendo dito isso, enfim, a próxima vez que nós vamos ver o Obito de fato, depois de a gente ter toda aquela síndrome dele como Tobi lá no começo do Shippuden, é quando a gente vai pegar lá no final da história da Guerra Ninja mesmo, onde, como eu disse pra vocês, é apresentado o Obito mostrando seu rosto. Inclusive, vale esse destaque, essa fase da história de Naruto, o bagulho tava no auge de uma forma. Eu lembro que um dos maiores mistérios da história de Naruto sempre foi o rosto do Obito. Naquela fase que todo mundo ficava pensando como é que era o Tobi e tudo mais, todo mundo achava que ele era o Madara, ao mesmo tempo que ele não era, aí mostrou que o Madara existia, todo mundo ficou mais cagado na calça ainda. E a gente finalmente descobria que ele era o Obito e como foi toda aquela história do passado dele. Como eu disse pra vocês, parte do que me faz gostar bastante desse ponto da história é que o Obito já foi apresentado desde uma certa parte dela como uma pessoa genuinamente ruim e ele meio que nega a realidade, né? Tipo, o Obito despreza o mundo ninja. Ele guarda a raiva do Minato, ele guarda a raiva do Kakashi e de acordo com ele mesmo, qualquer pessoa que esteja vivendo no mundo ninja, em algum momento vai ficar que nem ele. Se uma pessoa perder alguém que foi importante pra ela, isso vai acontecer inevitavelmente. Em algum momento essa pessoa vai odiar a realidade e o ciclo vai sempre continuar e etc. Ele tenta provar esse ponto pro Naruto quando ele mata o Neji lá na história. Eu acho que apesar de serem pontos bastante interessantes, o Obito, ele sempre foi tratado, pra qualquer pessoa que tá lendo a história, como um bebê chorão, mano. Porque se você for parar pra pegar essa ideia do Obito, ai, qualquer pessoa que passar por esse sofrimento vai amaldiçoar o mundo shinobi. Tem um monte de personagens na Vila da Folha mesmo, que sofreram muito mais que o Obito e reagiram muito menos do que ele. Tipo o Sasuke, por exemplo. Eu sei que o Sasuke vai ter a fase dele adolescente, que gosta de ouvir Linkin Park, vai ter. Mas se você for parar pra olhar o passado do Sasuke, quando o Sasuke era uma criança de 5 anos, de um dia pro outro, a pessoa que ele mais admirava na vida, que era o irmão dele, foi lá, matou a família toda, deu uns 200 traumas pra ele e foi embora sem mais nem menos. Sasuke cresce com aquele objetivo de matar o Itachi no começo e tudo mais, né? Aquela parada super Ed, que ele queria ser Dark. Só que se você for pegar no começo da história de Naruto, quando tava rolando, por exemplo, aquele exame lá pra eles virarem Genins, né? Contra o Kakashi. Naruto, Sasuke e Sakura. Quem que é a primeira pessoa que dava comida pro Naruto com um gesto genuíno de bondade, né? Porque eles precisavam passar no teste. Era o Sasuke. Lá no arco da ponte com os Zabuza, o demônio do gás oculto. Quem que se jogou na frente do Naruto pra poder morrer se sacrificando por ele, achando 100% que ia morrer mesmo? Lembrando que naquela época, Sasuke e Naruto nem eram grandes amigos, eles estavam começando a se conhecer. Sasuke poderia ter os seus lapsos ali, né? Ele era meio arrogante às vezes, meio babaca outras vezes, mas durante toda a parte inicial do Naruto clássico, mesmo depois de ter vivido todos os traumas que viveu, Sasuke ainda era um cara legal. Você tem ali no meio da história outros personagens que também estavam negando a realidade e que depois foram se descobrindo, tipo Neji, Gaara. Esses, por exemplo, tinham se tornado vilões mesmo na parte inicial do clássico, mas quantos outros não tinham passado exatamente pelas mesmas situações e ainda se mantiveram como boas pessoas? Que paralelo maior a gente tem com essa história, além do próprio Kakashi? O Kakashi tem um passado, se você for pegar de lado ali, mano, mais tenso do que do Obito, e a trajetória dele tem muito mais perdas do que ele também. Kakashi começou a vida perdendo o pai, de uma forma bem bad, assim, bem pesada, ele se isolava bastante por causa disso. Depois, ele foi lá, começou uma amizade, pá, perdeu o Obito também. Passou-se pouquíssimo tempo disso, vral, perdeu também a Rin, todo o seu grupo inicial, ele tinha perdido. Virou um ninja bem solitário ali, com quase nenhum amigo em volta. No máximo, o Gai se aproximava um pouco do Kakashi e tal. Aí a gente passa mais o tempo da vida do Kakashi, ele perde o Minato também. Ele não tem ninguém que ele gostava no começo da vida dele, a não ser o Gai. E aí a gente vai voltar a ver o Kakashi ter grandes laços na vida dele, quando ele se torna professor. Mesmo assim, continuou um cara gente boa.
O Obito, por conta do mundo ninja, ele pode ter perdido a Rin naquela trama ali, ele pode ter perdido algumas outras pessoas, mas ele ainda tinha toda a família e o clã dele estavam vivos, ele ainda tinha amigos na Vila da Folha, ele ainda tinha o Kakashi, ele ainda tinha o Minato, ele literal, cara, o Obito era uma pessoa que se tornou uma pessoa ruim, e esse era meio que o ponto do vilão dele. Mas tá, Link, por que você tá batendo tanto nesse ponto de que o Obito é trabalhado como essa pessoa meio mimada na história, e como o vilão dele é escrito um pouco em cima disso? Bom, porque eu acho que isso se torna um problema apenas, jovens, no final da sua história e a forma como ele termina de ser desenvolvido. Até aqui, jovens, se vocês forem pegar tudo isso que eu falei no vídeo, mesmo que você concorde ou discorde de mim, eu acho que até o ponto atual, o Obito é trabalhado como um vilão bastante interessante na história de Naruto. Ele realmente é um cara que manipula bem as cordas no fundo, manipula Nagato, manipula outros personagens, cria a Katsuki como um todo praticamente, né, da forma como a gente conhece. Ele é um personagem bastante interessante, muito forte talvez, tem um furinho ou outro ali nos planos dele, e talvez o criador da história tenha feito ele um pouquinho apelão demais, talvez, mas ainda assim é um excelente vilão trabalhado até aquele momento. Agora, quando a gente chega na Guerra Ninja, eu acho que as coisas complicam um pouco mais. É no momento da guerra que aquele paralelo entre o Naruto e o Obito começa a voltar a existir, trazendo bem à tona aquela coisa de que eles eram iguais no passado, o Obito é meio coitadinho da vida triste igual o Naruto era, eles tinham o mesmo sonho de virar Hokage, olha só. Coisa que já foi muito trabalhada em todos os vilões da história de Naruto também, tipo, cada vilão que foi muito importante na história do Naruto, se a gente for pegar, ele acaba tendo sim um papel como se fosse um paralelo do Naruto, sabe? O Gaara era Jinchuriki como Naruto, sofreu muito na infância como ele, então o Naruto entendia o Gaara. Nagato era aluno do Jiraiya, os dois compartilhavam aquela ideia de tentar encontrar uma paz pro mundo, né? Um ponto de paz pro mundo ninja. O Nagato tinha um plano um tanto quanto bizarro e muito exagerado, só que o mundo ninja em si já era aquela coisa toda, o Nagato achava que aquela era a única solução e o Naruto não tinha uma solução, então eles eram sim um paralelo um do outro. O Obito é engraçado porque apesar dos dois terem um começo com uma história parecida, e a história tentar passar essa ideia de que eles também são paralelos entre si, tipo, o Obito é quase como se fosse Naruto, eu acho que não, eles não são. O Obito como personagem, se a gente for pegar mesmo, ele não é só um cara que passou por perdas e determinado por causa dessas perdas ele quer mudar o mundo ninja de uma forma, tipo, ele não vai lá e, por exemplo, muda o mundo pra ele. Ele não vai lá e tipo, ah, vou me colocar numa ilusão pra poder viver aqui a vida toda, negando a realidade. Não, ele vai lá, a namoradinha dele morre, ele fala, tá, e se a gente matasse milhões de inocentes, destruísse um monte de lugares, criasse guerras e mortes sem sentido, pra gente ir lá e colocar todo mundo numa ilusão sem que as pessoas queiram, pra que elas nunca mais vivam a realidade. É isso. Esse é o plano maior. Por mais que o Naruto consiga entender a dor do Obito, eu acho muito meia boca a conclusão do personagem, onde o Naruto mete o Jesus reverso, né? Ele perdoa o Obito por ter feito tudo que ele fez e tal, e passa ele pro outro lado, e o Obito, depois de já ter ido tão longe assim, por causa do planinho mirabolante dele, ele vai lá e vira a casaca quando o Naruto perdoa ele. Ele vai e faz parte dos mocinhos por, tipo, uns 10 capítulos ali antes dele ser morto de uma forma bem patética, e aí depois que ele é morto de uma forma bem patética, ainda tem uns outros furinhos de roteiro mó aleatório, tipo, eu gosto muito do momento que o Obito morre, aí do nada ele tá lá no paraíso se encontrando com a Rin, ele vai lá e volta, fala, não, calma aí que eu vou entregar um negócio pro Kakashi, e ele metaforicamente volta e entrega o Sharingan pro Kakashi, aí o Kakashi consegue fazer um Suzano perfeito do nada. Eu acho a morte do personagem do Obito e todo o pedaço final da história dele meio meia boca. Por mais que eu sei, tem pessoas que acreditam que isso combina com a história do personagem do Naruto, ele ter não só, tipo, perdoado o Obito, mas não seguir com rancor dele. Eu entendo até a ideia do Naruto não seguir com rancor e tal, não se render ao ódio, porque isso é parte do personagem dele, só que ele perdoar o Obito, e aí, tipo, todo mundo perdoa o Obito naquela cena metafórica que tá todos os ninjas assim com a mão estendida, mas aí de repente o Naruto soltou um discurso, o Obito ficou meio chateado, começou a pensar, falou, nossa, né, mano, viajei, nada a ver esse plano, e mudou de lado. Eu acho que depois de ter ido tão longe assim, eu realmente gostaria que o ponto final dele fosse realmente ir com tudo até o final. Ele ia morrer como o vilão que ele foi desde o início. Mas bom, acho que o que eu tinha pra falar é isso, então, obrigado por ter assistido até aqui. Tchau.